Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos falando dos atos normativos que determinaram o processo de simplificação do E-Social. Em agosto de 2019, o Ministério da Economia publicou uma nota conjunta informando que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho editaria um ato para disciplinar a forma de envio das informações ao E-Social e também estabelecer o cronograma de substituição ou eliminação de outras obrigações, ou seja, as obrigações acessórias. Logo depois, tivemos a Lei da Liberdade Econômica, que foi a Lei 13.874. Ela foi de 20 de setembro de 2019 e ela estabeleceu o processo de substituição do E-Social. Então, houve uma discussão em cima disso, sobre como seria essa substituição e que novo sistema seria esse. Vamos observar o que diz o artigo 16 da lei. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o E-Social, será substituído em nível federal por Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais. Então, esse termo, que o sistema será substituído, chamou muita atenção. Então, surgiu aquela expectativa, haverá ou não uma substituição? Isso vai ser bom ou ruim para as empresas? Todo esse processo houve uma grande discussão. Então, o que foi definido no processo de simplificação? Foi estabelecido o processo em duas fases: flexibilização de campos e de eventos. Então, essa foi a primeira fase do processo de simplificação. Ele passou a ser imediatamente colocado em prática pelo Comitê Gestor do E-Social. E a segunda fase determinou um novo layout do E-Social para que tivesse a simplificação de fato e redução dos campos do sistema. E nessa segunda fase, terá a redução do número de campos do layout, do sistema, são os campos exigidos, eliminação de duplicidade de informação, substituição de obrigações, ou seja, de fato ocorrerem a substituição das obrigações acessórias, e daí a gente começou a perceber substituição da CEFIP, substituição do CAGED, substituição de livro de registro de empregado, substituição da carteira de trabalho física. A gente já vem observando isso no nosso curso. De fato, começaram a ocorrer essas substituições da RAIS para alguns grupos do E-Social. Outro item também importante é a não exigência de informações que já constam nas bases de dados do governo. Não haveria necessidade de um empregador voltar a transmitir por meio do E-Social. O novo layout ele foi desenvolvido pela Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em conjunto com a Receita Federal, em atendimento ao previsto numa nota técnica conjunta. Então foi desenvolvido o layout beta. A nova gestão também do E-Social foi definida para atender uma determinação da portaria número 300 de 13 de junho de 2019. Nesse processo de simplificação, podemos destacar alguns pontos. Primeiro, a redução do número de eventos. Isso já vem acontecendo e está previsto dentro do layout beta do E-Social. A gente vai falar um pouquinho desses eventos, os principais eventos que foram excluídos do layout. Redução do número de campos e exclusão de informações constantes e outras bases. Se o governo já conhece algumas informações do empregador ou do empregado, não haverá necessidade de enviar. Como exemplo aqui, o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, é aquele que é calculado pela Previdência Social, todo mês de setembro é divulgado para as empresas. Esse fator já está na base de dados do governo, então não há necessidade de voltar a enviar a informação. A flexibilização das regras de impedimento da folha de pagamento, isso é muito importante. As pessoas que trabalham com a folha de pagamento, com o envio da folha, o fechamento, sabem que muitas vezes tem um problema no fechamento porque algumas regras de validação impedem o fechamento, tem que mandar com contingência. Então será flexibilizado para que reduza esses impedimentos. Por exemplo, o sistema passou a emitir alguns alertas em vez de gerar um impedimento para um fechamento de pagamento em relação a alguns tipos de erro. Outro ponto é facilitar a prestação de informações de obrigações fiscais, previdenciárias e fundiárias. E a ideia é que isso venha melhorar esse processo. Tivemos também a implantação da carteira de trabalho digital. Com isso, o CPF passou a ser o identificador único do trabalhador para o E-Social e também para a carteira de trabalho digital. Outra mudança é a unificação dos eventos de remuneração e de pagamento. Essa mudança é muito importante. Tratando da substituição das obrigações acessórias, podemos destacar os seguintes pontos. GFIP previdenciária.
Essa substituição ela já está em vigor para os grupos 1 e 2 do E-Social. Essas empresas ainda mandam a GFIP, mas simplesmente para fins do Fundo de Garantia. O CAGED ele também foi substituído a partir de 2020 para os grupos 1, 2 e 3 do E-Social. A RAIS de 2020 também foi substituída para o grupo 1 e 2. Livro de registro de empregado. Os empregadores podem fazer a opção pelo livro eletrônico em substituição ao livro físico, a ficha de registro, por exemplo. Carteira de trabalho ela foi substituída pela CTPS digital e ela é alimentada pelos dados do E-Social. A GPS tradicional, a Guia de Recolhimento da Previdência Social, foi substituída para aquelas empresas que já transmitem a DCTF Web. Nós temos também a inscrição do empregado, do trabalhador avulso, autônomo e cooperado na Previdência Social, quando essas empresas enviam o evento S2200 e S2300. Essa informação vocês podem encontrar na Instrução Normativa, nesse artigo 47, Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal do Brasil. Outra substituição que nós tratamos em um módulo específico é a folha de pagamento. A CAT está prevista a substituição da comunicação de acidente de trabalho pelos eventos de SST. Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, também tem previsão, conforme os eventos SST, assim que eles forem transmitidos, o Ministério da Previdência Social deve regulamentar essa substituição. Comunicação de dispensa para fins de informação do seguro-desemprego, essa ainda não teve a substituição. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia. Este é um projeto do FGTS Digital, a gente vai falar um pouquinho dele logo mais. A DIF, com previsão da substituição por eventos do E-Social e FDRINF. MANAD, da folha de pagamento, que é uma obrigação perante a Receita Federal em caso de fiscalização. Também tem previsão para substituição. E a DCTF, em relação às retenções na fontes de PIS, COFINS e Imposto de Renda. Existia um projeto do E-Social com a Caixa Econômica Federal de substituir a CEFIP, na parte que diz respeito ao FGTS, pela GR-FGTS. Só que esse projeto ele foi descontinuado. Está em andamento o projeto do FGTS Digital, a Caixa Econômica está desenvolvendo esse projeto, mas os dados serão obtidos através do Banco de Dados do Ambiente Nacional do E-Social. Aqui vamos falar sobre a eliminação e a simplificação das informações do E-Social. A ideia do projeto de simplificação é manter no E-Social as informações que têm importância para fins de substituição de obrigações acessórias e trabalhistas, pelas informações que serão mantidas no E-Social. Na nova versão do layout, esse layout beta que nós comentamos, alguns campos já têm previsão de ser eliminados. Então aqui nós temos o evento S1300, contribuição sindical patronal, este foi eliminado. O S2260, que é a convocação para trabalho intermitente, também eliminado. Aviso prévio no 2250 também foi eliminado. O exame toxicológico de SST, o evento 1070, tabela de processos administrativos ou judiciais, fica obrigatório apenas quando se tratar de processo relacionado a questões tributárias, como previdenciária, recolhimento de terceiros, de acidente de trabalho, e para o fundo de garantia e também aquelas discussões relacionadas à contribuição sindical. Então observe que o processo de simplificação ele começa de fato a ter efeito, reduzir um pouco a demanda para os empregadores e as empresas em relação ao número de informações que eram transmitidas através do E-Social. Temos também algumas flexibilizações de eventos, além das eliminações. Por exemplo, poderá ser informado antecipadamente o fim de um afastamento que já tenha conhecimento, como a licença maternidade. Agora, com o processo de flexibilização, já passa a ser permitido informar no sistema alguns retornos programados. Isso ajuda na transmissão das informações. Eliminação completa de eventos na segunda fase. O que é essa segunda fase? É a fase da implantação definitiva do layout beta. Temos aqui alguns eventos. S1030, que é a tabela de cargos em emprego público. Temos o S1040, a tabela de funções e cargos em comissão. Também temos o evento S1050, que é a tabela de horários e turnos de trabalho. Essa tabela passa a ter a informação em um campo descritivo do evento S2200. No momento que manda a admissão do trabalhador, essa informação vai no evento e ele pode ser complementado em outros campos e alguns parâmetros. O evento S1060, tabela de ambientes, também esse deixa de ser informado. A previsão é que ele possa migrar para o evento S2240.
O evento S1080, a tabela de operadores portuários, essas informações passam a ser transmitidas como forma de lotação tributária. Temos o S1080, que é informações complementares aos eventos periódicos, como desoneração da folha de pagamento. Então, essas informações passam a constar do cadastro da empresa no evento inicial, naquele evento que é enviado, que é o S1000, e em grupos de eventos de fechamento também, como o S1299. Observe que eu coloquei para vocês aqui um link. Esse é o link do portal do E-Social, com a matéria que trata exclusivamente das mudanças, simplificação de eventos, eliminação de eventos, que vocês podem acessar e complementar o estudo desse módulo.